Pessoal, revisando, então, o que que é uma grandeza? Grandeza na física é tudo aquilo que a gente consegue medir. Aqui eu trouxe alguns exemplos. O primeiro é o comprimento, que é a grandeza que a gente vai trabalhar nas aulas de metrologia. Tem outras também: temperatura, velocidade, tempo, massa, força, e assim varia. Pressão, enfim, tudo que a gente consegue medir, a gente pode chamar de grandeza. E como que a gente mede as coisas? A gente mede comparando com uma referência. Então, tudo que a gente vai medir, a gente compara com uma referência. Essa referência, esse padrão de referência é chamado de unidade. Aqui na imagem do lado tem um exemplo, ó. O que que eu estou fazendo aqui nessa imagem? Tem uma régua e tem um perfil aqui circular. Eu estou comparando esse diâmetro do perfil com a escala da minha régua, com o tamanho da minha régua. Então, aqui no desenho, a minha referência é a régua. E a grandeza que eu quero medir é o diâmetro desse perfil circular. Então, guardem isso. Todo tipo de medida é feita através de comparação. A gente compara a grandeza que a gente deseja medir com outra grandeza que seja da mesma espécie, lógico, usada como referência. E para padronizar essas referências, existe o Sistema Internacional de Unidades, que é um conjunto de unidades oficiais utilizado em quase todos os países do mundo para cada uma das grandezas. Existem dois tipos de unidades, de acordo com o sistema internacional. As unidades de base, que são 7 unidades fundamentais, e as unidades derivadas, que são todas as outras que existem. Todas as unidades que existem derivam das 7 unidades de base. Então, aqui eu trouxe para vocês quais são as 7 unidades de base. Comprimento é uma delas, eu até circulei porque é a que a gente vai trabalhar, como eu já falei. E as outras são massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Aqui do lado, essas são as grandezas. Aqui do lado tem a unidade de cada grandeza. Então, o comprimento, ele é medido em metro. Então, metro é a unidade padrão do sistema internacional. É o que a gente vai utilizar. Também vamos trabalhar com o sistema inglês, porque ele é bastante utilizado na indústria, mas o padrão do sistema internacional é o metro. Aí tem aqui as unidades das outras grandezas também, que não vem ao caso para a gente em metrologia, mas é bom vocês saberem. E como eu falei, a partir dessas 7 unidades de base, derivam-se todas as outras unidades de medida. Todas as outras grandezas são grandezas derivadas. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, mas não são todos. Existem muito mais grandezas além dessas. Eu trouxe esses exemplos porque na mecânica e na mecatrônica são as grandezas que vocês mais vão observar ao longo do curso, que é a área, volume, velocidade, aceleração, força, frequência, pressão, potência, diferença de potencial elétrico, DDP, resistência elétrica, capacitância, enfim, tem muitas outras. E aqui vocês podem ver, ó, nas primeiras, que o símbolo delas já é uma combinação daquelas 7 unidades de base. Aqui vamos pegar a velocidade, por exemplo. O símbolo de velocidade, a unidade de velocidade, é o metro por segundo. Ou seja, metro é uma das unidades de base, segundo também é uma das unidades de base. E a velocidade é o metro dividido pelo segundo. Então, todas as outras grandezas, todas as outras unidades, elas vão ser uma combinação, um cálculo daquelas 7 unidades, de alguma daquelas 7 unidades. As mais simples são as primeiras aqui, que o próprio símbolo já é o cálculo, metro quadrado, metro por segundo, enfim. E a partir daqui, ó, Newton, Hertz, Pascal, Watt, volts,
ohm e farad, são também cálculos, só que são cálculos mais complexos, e para a gente não usar a simbologia do cálculo, foi dado o nome do cientista que descobriu esse cálculo, certo? Para facilitar a nossa vida. Enfim, vamos focar no metro, que é a unidade para grandeza de comprimento, que é o que a gente vai trabalhar nas nossas aulas. O sistema métrico ele é muito mais antigo que o sistema internacional. Muito antes do metro ser padronizado como uma das 7 unidades de base, ele já existia. Ele foi criado na época da Revolução Francesa, porque naquela época ainda não existia um padrão para medir comprimento. Então, a medida de comprimento ela não tinha, tinha muita incerteza. As medidas de pé, polegada, enfim, eram muito baseadas no corpo humano. Então, dependendo da região do mundo que você estava, essa medida podia variar muito. Uma polegada numa região podia ter um tamanho diferente de uma polegada em outra região, por exemplo. E assim, com todas as medidas da época. Então, para padronizar uma medida só para o mundo inteiro, esses cientistas eles mediram o comprimento do Polo Norte até o Equador, passando por Paris, porque eles eram da França, e dividiram esse comprimento por 10 milhões. E o tamanho que deu foi marcado numa barra. Então, eles cortaram uma barra com esse tamanho, da distância do Polo Norte até o Equador, dividido por 10 milhões. E o tamanho dessa barra foi padronizado como 1 metro. Então, é assim que surgiu o metro. O metro é o resultado dessa conta, certo? E a partir de então, vem o que a gente estuda. O que a gente estuda são as variações do metro, os prefixos do metro. Prefixos são palavras que a gente usa para simbolizar quando a medida é muito menor ou muito maior do que o metro padrão. Aqui eu trouxe alguns exemplos de prefixo quando as medidas são menores do que o metro. Trouxe os exemplos que a gente mais utiliza na metrologia, que é o deci, o centi, o mili e o micro. Mas tem outros além, tem outros menores do que o micro. Aí aqui do lado, ó, uma comparação. 1 decímetro equivale a 0,1 metro, ou seja, 1 decímetro é 1 metro dividido por 10, dividido em 10 partes. 1 centímetro é 1 metro dividido em 100 partes. 1 milímetro é 1 metro dividido em 1000 partes. E 1 micrômetro é 1 metro dividido em 1 milhão de partes. Então, esse pedacinho do metro, dependendo do número de divisões dele, a gente tem os prefixos padronizados. E aqui a simbologia deles. Da mesma forma, quando a gente quer determinar medidas maiores do que o metro padrão, a gente também usa prefixos. Aqui alguns exemplos de prefixos de medidas maiores do que o metro. O deca, o hecto e o quilo. Aqui 1 decâmetro, ele equivale a 10 metros, 1 hectômetro equivale a 100 metros, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E esses prefixos, eles não são usados apenas para metro, eles podem ser usados para qualquer unidade daquelas que a gente viu no início. Então, só uma revisão geral aí de por que existe o metro, o que é unidade, quais são as unidades padrão, enfim, uma revisão para a gente dar início às nossas aulas de metrologia.